lá na página 200, na primeira lá, entre em ação. Aqui na página anterior, depois você vai voltar, aqui nessa parte, aqui na página 199, você vai ler este pequeno texto, tá? Isso aqui é um texto atrás da porta. Você vai ler esse texto. O texto fala que Dona Carlotinha, você vai ler o texto depois, tá? O texto da página 199. O texto fala que Dona Carlotinha fazia diversas brincadeiras com os netos. Tocava violão, cantava e contava histórias. Imagine que você é um viajante. Então, aqui a primeira coisa que você vai fazer é imaginar que você é um viajante. Descreva um lugar que você gosta de frequentar com sua família. Então, primeiro, você vai imaginar que você é um viajante. Segundo, você vai escolher um lugar que você gosta de frequentar com a sua família. E terceiro, como a descrição que foi feita da casa de avó de Carlinhos e conte a história de uma pessoa querida como Dona Carlotinha. Para isso, siga o roteiro. Então, aqui, gente, você vai imaginar, primeiro, que você é um viajante. Segundo, você vai pensar em um lugar que você gosta de ir com a sua família, tá? Terceiro, você vai pensar em uma pessoa querida deste lugar e vai seguir o roteiro abaixo para fazer um texto. Primeiro, letra A, você vai colocar o nome do local que vocês gostam de frequentar. Letra B, você vai descrever como... Tia, você pode repetir porque travou. Aí, gente, você vai descrever como é esse lugar. Eu ainda estou explicando, gente, então dá tempo de pegar, tá? Então, primeiro, você vai colocar o nome do lugar. Depois, você vai descrever como é esse lugar e com quem você conviveu ou ainda convive. Suponhamos que você vai querer falar do sítio da sua avó, né? Então, você vai colocar onde é o lugar? Sítio da vovó. Quem é a pessoa importante e querida que você teve bons momentos neste lugar? Com a vovó, entendeu? Então, é isso que você vai fazer. Você vai escolher um lugar, vai pensar na pessoa e no momento feliz que você viveu neste lugar, ok? E, por último, para finalizar o texto, lembre-se de que daqui a alguns anos seu relato poderá ser útil para compreendermos como a sociedade está organizada nos dias de hoje. Por isso, não se esqueça de colocar o seu nome como autor e data. Gente, então começou escrevendo o nome do lugar. Você vai soltar a sua memória, lembrando de fatos e acontecimentos deste lugar e alguma pessoa querida também deste lugar. Escreveu tudo ali, colocou quem é a pessoa, por que a pessoa é importante, quais momentos vocês viveram naquele lugar, finalizou o seu texto. Finalizando o seu texto, você vai escrever autor Raice Micaeli, dia 2/6/2020, certo? Então, o autor é o seu nome e a data de hoje que a atividade foi realizada, ok? Temos aí poucas linhas, você não precisa usar todas essas linhas, tá? Não é um texto grande, é um pequeno texto, um relato, uma recordação, certinho? Próximo. Na letra D, faça um desenho do local e da pessoa que você descreveu. Então, aqui, depois de você ter escrito o texto na página anterior, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer um desenho do local. Se você colocou lá um rio, aí você vai desenhar um rio. Se você colocou um rancho, você vai desenhar um rancho. Se você colocou um sítio, você vai desenhar um sítio. Se você colocou uma cidade, você vai desenhar alguma parte da cidade. E a pessoa que você descreveu também, você vai desenhar aqui, certo? Então, agora vamos para a parte. Costumes e tradições familiares. Me acompanhem, gente, não façam agora, tá? Acompanhem aí a Tia Raice na página 201. Lá na página
201, nós vamos falar sobre costumes e tradições familiares. Gente, toda família tem o seu costume, toda família tem a sua tradição. Por exemplo, tem família, tem casas aí, tem alguns familiares que têm o costume de fazer o quê? Se reunirem todo domingo. Então, por exemplo, todo domingo a família de João se reúne na casa de sua avó para um almoço. Ou então, todo domingo a família de Maria se reúne na casa de sua mãe para o café da manhã em família. Então, isso são costumes que são levados aí de geração em geração, tá? Principalmente aí a partir das pessoas mais velhas da família, como a vovó, o vovô, o biso, a bisa, aí dependendo aí de quem você convive, tá? Toda família tem o seu costume e a sua tradição, principalmente as mais antigas. Então, nossos costumes, hábitos alimentares, a língua que falamos, a maneira como nos relacionamos com os outros e até mesmo o jeito como nos expressamos são hábitos adquiridos com o tempo. São hábitos adquiridos com a família. Por exemplo, você criança, agora, você tem um hábito. Esse hábito que você tem, você adquiriu por ver o seu pai, por ver a sua mãe, por ver o seu avô. Isso são costumes que a gente vai adquirindo com o tempo, tá? São coisas que a gente vai adquirindo com o tempo e com a convivência. A partir disso aí, virando a folha aqui, ó. Acompanhem aqui, porque aqui a tia Raíssa vai pedir para sublinhar, tá? Acompanhem aí comigo. Página 202. Tem gente que está escrevendo, respondendo tarefa. Aí, a hora que eu estiver lá na metade da página, vai gritar: tia, onde você está? Aí eu vou falar: não vou falar, você não está prestando atenção. Bora lá? Página 202. Muitos povos têm o mesmo costume da avó de Carlinhos que estudamos anteriormente: contar histórias. Vamos conhecer algumas pessoas e costumes e ver como aprendemos com nossos familiares e como as pessoas da nossa convivência. Leia a história de Cabu. Eu vou ler e você vai prestar atenção, tá? Vocês estão me ouvindo? Sim? Porque aqui chegou aqui falando que meu alto-falante tá ruim. Tá, vou continuar. Sim. Então vamos lá. Era um menino, presta atenção agora, gente. Essa explicação é importante, eu vou pedir para sublinhar, tá? Tia, não tô te ouvindo. Tia, não tô te ouvindo. Nem eu tô te ouvindo. Nem eu. Nem eu. 850. Nem eu, tia. Tia, eu não tô te ouvindo. Não tô falando nada. Tia, eu não estou ouvindo. Tia, não tô te ouvindo. Tia, não estou ouvindo. Tia, eu não estou te ouvindo. Nem eu. Também não te ouvindo. Olha só. ouvindo. Olha só. Desliguem o microfone aí. Desliguem o microfone. Meu computador travou. Aí eu vou sair aqui do celular agora e vou voltar lá, tá? Aqui.
Meu computador tinha travado aqui o áudio. Falou que a conexão estava baixa e por isso que o áudio foi interrompido. Mas agora voltou ao normal, está todo mundo me ouvindo, né? Tá. Então vamos lá. Agora vocês vão prestar atenção na leitura do texto, porque vamos precisar sublinhar coisas importantes aqui, ok? Vamos lá. Vou começar a ler de novo, porque eu não sei onde começou a travar. Cabu era um menino quilombola de olhos grandes, esperto e corajoso. Com a mãe, aprendeu a arte da sobrevivência. Vô Juvenal, velho quilombola, ensinou o Cabu a ouvir a natureza e a reconhecer a bondade da vida. Apesar da pouca idade, Cabu era um menino forte e determinado. O dia a dia no quilombo fez Cabu entender a importância de viver bem e de respeitar as diferenças de cada um. Então, aqui, gente, com esse pequeno texto, vocês podem observar aquilo que a tia Raíssa acabou de falar para vocês. A gente aprende as coisas, os costumes familiares com o tempo e com a convivência. Por exemplo, a gente aprende coisa com os avós, com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia, dependendo da pessoa que você convive. Então, agora eu quero que lá no Você Sabia, eu quero que vocês marquem aí o que é quilombola, tá? Porque tem uma tarefa aí na próxima página que eu acho que você vai precisar disso. Sublinha aí essa parte, ó. Quilombolas são pessoas que viviam ou vivem nos quilombos. Sublinha isso aí. Quilombola é a pessoa que vivia no quilombo. E o quilombo são lugares de refúgio para quem fugia de um determinado lugar. Então, sublinha aí. Os quilombos eram os lugares de refúgio para quem fugia da escravidão, né? Então, a pessoa estava sendo escrava, ela queria fugir daquilo ali, então ela corria para um quilombo. Sublinha lá. Sublinhou? Sublinharam? Só isso aí, tá? Só essa referência do que é quilombola. Então, quilombola são as pessoas que... Quilombola são as pessoas que viviam no quilombo, né? E o quilombo é um lugar onde as pessoas iam para se refugiar da escravidão. Então, quando eles queriam fugir, eles iam para o quilombo, tá? E por viverem ali, recebiam o nome de quilombola, tá? Então, próxima página. Agora, gente, a página 203... Deixa eu descobrir de quem é o microfone ligado aqui primeiro. Peraí. A página 203 todinha, você vai responder de acordo com o texto de Cabu, tá? Gente, então não tem como falar que não deu conta de responder, que não achou a resposta, não sabia o que escrever, tá? Não tem como. A resposta está todinha aqui, ó. Nesse texto aqui, tá? Você não vai precisar dar nenhuma resposta sua, tá? Nenhuma resposta sua. Você vai aplicar apenas palavras do texto, certinho? Apenas o que está no texto é o que você vai colocar na página 203. Por exemplo, como a autora descreve Cadu? Você vai pegar lá no texto como que era o Cadu e vai colocar aqui. Lá na parte aqui da tabela, ó. O que você vai fazer? Você vai comparar Cabu com você. Local de moradia. Onde Cabu vivia? Falou lá no texto. Cabu vivia onde? No quilombo. Então, você vai escrever lá. No quilombo. No quilombo. Onde você vive? Casa, apartamento... chácara, fazenda, onde você vive, você vai colocar. Então, muito simples. Você vai comparar o Cabu com você, ok? Próxima agora, virou a folha. Lá na página 204, gente, nós temos mais um texto, tá? Nós temos mais um texto lá, que é a história de Vilma, tá?
Nós temos aí a história de Vilma. Então, você vai ler também a história de Vilma. A Vilma também era uma criança, assim como Cadu. Só que a história da Vilma é um pouco diferente da história do Cadu, tá? Então, vocês vão ler. Eu já li a história do Cadu. Agora, da Vilma, eu vou deixar para você ler a hora que você for responder sua tarefinha. Então, você vai ler a história do Cadu e vai responder a página 205 sobre ele. Então, a página 203 é sobre a história do Cadu. A página 205 é sobre a história de Vilma, tá? Aí aqui conta a história dela, como ela vivia, como era a infância dela, o que ela fazia, quais eram os costumes que ela tinha e vai responder. Aí lá embaixo, na número 7, fala assim, ó. Nessa história, as crianças ficavam brincando de casinha embaixo da árvore o dia todo. E você? Qual é a brincadeira ou atividade que mais gosta de realizar? Aqui, gente, na número 7, já não é mais sobre a história de Vilma, é sobre você, tá? O que você costuma fazer? Qual é a sua brincadeira preferida? Qual é aquilo que você mais brinca? Você vai escrever aqui, ó. Escreva como ela é e depois faça o desenho que represente esse momento. Ah, tia, eu gosto de brincar de pique-esconde. Então, você vai escrever lá. A minha brincadeira preferida é pique-esconde com os meus amigos. Aí, você escreveu. Aí, lá embaixo, você vai desenhar você e seus amigos brincando de pique-esconde. A minha brincadeira preferida é jogar futebol no campo com a minha turma. Então, você vai lá embaixo, você vai desenhar você e a sua turma jogando futebol. A minha brincadeira preferida é jogar videogame. Então, lá embaixo, você vai desenhar você sentado no sofá, olhando para a televisão, jogando videogame. Certo? Então, você vai fazer de acordo com a sua atividade. Próxima página, 206. Bora lá, 206. Você já percebeu que os costumes da nossa família e da comunidade em que estamos inseridos exercem grande influência em nosso jeito de ser e de conviver com os outros? Esses costumes influenciam também na forma como interagimos com a natureza e com o ambiente que nos cerca. Você sabia que nossos hábitos alimentares também são influenciados por nossas tradições familiares e pelo local onde vivemos? Sim, né? Nós somos goianos, por exemplo. Goiano gosta de tudo que vem do quê? Do milho, né? Aí pamonha, curau, angu, pamonha frita, pamonha assada. Então, por exemplo, talvez quem mora lá no Nordeste já tem outro costume, né? Os baianos têm costumes diferentes, então varia muito do lugar onde a gente vive e da nossa cultura também familiar, né? Existem receitas de preparo de alimentos que passam de geração para geração, ou seja, de pais para filhos. Por exemplo, a sua mãe gosta muito de comer uma determinada comida e por ela sempre fazer essa comida, você acaba comendo e também gostando. Consequentemente, quando você for um adulto, tiver a sua casa, você sempre vai se lembrar dessa comida e gostar de comê-la da mesma forma. E quando você for um adulto, você vai falar, nossa, eu adoro essa comida, porque lá na casa da minha mãe a gente sempre comia. Então, é uma coisa que vai de geração em geração, né? E de convivência também. Deixa eu só ver aqui uma pessoa que eu não estou vendo. Tá. Na sua família, há alguma receita tradicional? Tem alguma comida que você tem costume de comer aí na sua casa que ela é tradicional? Por exemplo, que veio da sua avó, que a sua avó fazia muito, que a mamãe aprendeu a fazer com a vovó e que você ama de paixão? Essa é uma comida tradicional. Vamos supor aí que seja, sei lá, um doce, pé de moleque. Sua avó fazia muito doce, pé de moleque. Sua avó amava esse doce. Sua mãe, na infância, passava a vida comendo doce, pé de moleque. Aí depois sua mãe ficou adulta, ela ama o pé de moleque, faz demais. E você também, por coincidência,
é apaixonado por pé de moleque. Isso é uma comida tradicional Tia. da sua família. É uma comida que passa de geração em geração. Então, fala, Yasmin. E se meu pai fala e se a gente parar de gostar da comida que quando era criança? Não, isso aí é coisa consequência, são consequências, gente. Pode acontecer, tá? Isso varia do seu costume. Eu estou falando o que é costume e tradição, tá? Então, assim, gostar ou deixar de gostar, você pode deixar de gostar lá no futuro. Mas vai ter uma determinada coisa que vai ficar aí no seu costume, no seu modo de viver, tá bom? Aí, próximo aí. Os alimentos abaixo são consumidos por muitas famílias brasileiras. Quais os nomes deles na sua região? Esse primeiro aí, qual é o nome desse alimento aí aqui onde nós moramos? Mandioca. Mandioca. Escreve aí na linha. Esse aí a gente vai fazer junto. Escreve aí, mandioca. Esse alimento, gente, ele tem alguns lugares que ele é chamado de macaxeira, tem alguns lugares que ele é chamado de aipim, tá? Então, ele vai, por exemplo, se você chegar em um determinado lugar e falar, me dá uma mandioca, eles vão ficar te olhando e não vão saber o que é mandioca, porque lá tem outro nome. Então, varia de região para região, tá? Aqui para nós goianos, essa é a famosa mandioca. Mas também é conhecida como aipim, macaxeira, castelinha, uiape, tá? Mas para nós, mandioca. O segundo aí, qual é o segundo? Abóbora. 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 Escreve aí, abóbora. Mas tem lugares que conhecem esse alimento aí como moringa, jerimum. Jerimum, já pensou? Chegar na frutaria e falar, me dá um jerimum? Quem não conhecer vai te olhar e vai achar que você tá, ó, doidinho da cabeça. Me dá uma moringa. Ninguém vai saber que você tá falando da abóbora, né? Pra nós aqui é a famosa abóbora. Agora esse aí agora, o próximo. Como é que chama esse aí? Pão. Pão, mas não é só pão, não. Ele tem outro nome. Ele é pão... Pão francês. Isso! Pão francês. Escreve aí. Tem alguns lugares... Agora o pão, gente, ele sempre chama pão mesmo. Só porque aqui para nós, a gente conhece ele como pão francês, né? Tem lugares que conhece que ele é chamado de pão massa grossa, pão de sal, tá? Então varia também um pouquinho, mas a palavra pão é o que predomina, tá? Agora na próxima folha, página 207. Vamos pensar um pouco sobre nossos hábitos alimentares. Número 9. Faça uma lista com o nome dos alimentos que fazem parte do hábito alimentar da sua família. Então, aqui você tem aí várias linhas e aqui vocês vão fazer uma lista como se você fosse fazer uma lista de compras, tá? E aqui a tia Márcia sempre pede pra gente não ficar muito perturbando a mamãe para ajudar a fazer tarefa. Mas essa tarefinha aqui a gente vai precisar da ajuda dela, tá? Porque é ela quem cozinha, é ela quem faz a compra, então ela vai saber te orientar. Então aqui você vai fazer uma espécie de ditado com a mamãe. A mamãe vai falando para você o costume. É para fazer agora. Aqui, gente, você vai fazer com a mamãe, tá? Não é para fazer agora. A tia Rádio acabou de pedir, vai fazer com a mamãe. Então aqui você vai fazer uma espécie de ditado com a mamãe. A mamãe vai falando o que vocês têm o costume de comer e você vai escrevendo, tá? Então, ela vai falar arroz, aí você vai escrever arroz. Feijão, você vai escrever feijão. Mandioca, mandioca. Frutas e legumes, aí você vai escrever, tá? Você vai fazer com a mamãe, você vai perguntar para ela, ou até mesmo, gente, você come aí na sua casa, você sabe, né? Então, se a mamãe não estiver por perto, às vezes a mamãe
mamãe está trabalhando, você está aí agora com a vovó, com o tio, com a madrinha, com quem for, você vai escrever aí sozinho o que você tem costume de comer, tá bom? Frutas, legumes, arroz, feijão, carne, aquilo que a sua família tem o costume de comer, tá bom? Entendeu? Sim? E para finalizar agora, página 208. Pergunte a um dos seus responsáveis, então aí você vai fazer também com o seu responsável, avós, tios ou outras pessoas que convivem com você, se existe alguma receita especial da família. Como assim uma receita especial? Ah, minha avó era acostumada a fazer um bolo de abóbora que ficou de geração em geração. Essa receita não tem na internet, não tem nas redes sociais, não tem lugar nenhum. Essa receita era da minha avó. E hoje a minha mãe faz, a minha tia faz, a minha madrinha faz, a amiga da minha mãe faz e a receita era da minha avó. Então, isso é uma receita tradicional de família. Ah, minha bisavó fazia uma rosca de batata. Aí a receita da rosca foi a minha bisavó que criou, passou para minha avó, que passou para minha mãe, que eu ainda vou aprender. Isso é uma receita de família, tá? Então, você vai perguntar aí para o seu responsável se na sua família tem alguma receita, tá? Que é considerada uma receita de família e vai responder as questões relacionadas à receita. Quem faz essa receita em sua família atualmente? Aí você vai colocar quem é. Letra B. Com quem essa pessoa aprendeu a fazê-la? Ah, aprendeu com a minha bisavó, aprendeu com a tataravó, aprendeu com quem for. Vai escrever aqui. Qual é o alimento principal da receita? É a batata? É a abóbora? É o pão? É a farinha de trigo? Aí você vai escrever aqui. E na letra D você vai escrever a receita, tá? Na letra D você vai escrever a receita. Do jeitinho que a sua mãe faz, que a vovó faz, você vai colocar a receita aqui. Ok? Entenderam, crianças? Então, esta é a atividade de história, tá? Eu vou estar mandando foto aí das páginas mais tarde, apesar que a maioria das questões são pessoais, mas eu vou mandar assim mesmo, tá? Tem alguma pergunta sobre alguma página, alguma dúvida que ficou para a hora que for responder a tarefa? Levantem a mão se tiver. Algumas são pessoas. Não tem? Ficou bem explicadinho, né? Então, agora a Tia Raíssa vai encerrar aqui as nossas aulas. Vocês têm aula de inglês agorinha. Procurem fazer a tarefa de história antes da aula de inglês para vocês já ficarem com tudo pronto, tá bom? Então, um beijo. Eu estarei gravando e organizando aqui. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, gente.